Olá, hoje 26 de dezembro, terça-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de Santo Estevão, protomarte. Hoje é dia de festa para a igreja. Porque Santo Estevão, primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir da igreja. Então a primeira leitura de hoje vai narrar esse episódio. Atos capítulo 6, versículos de 8 a 10, e aí vai para o capítulo 7 e vai do 54 ao 59. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Está aqui a narração, a descrição do que aconteceu com Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Perceba, Santo Estevão não teve medo de testemunhar com a sua vida a palavra de Deus. Discutindo com ele, os membros da sinagoga, os sirenenses, os alexandrinos, aqueles da Cilícia e da Ásia, que discutiam com Estevão, não conseguiam resistir à sabedoria do alto, à sabedoria do Espírito Santo que estava em Santo Estevão. Cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus na glória de Deus, o céu aberto. E quando falou, olha isso. Olha o que narra a palavra. Eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes. O ranger de dentes é simbólico. A pessoa ranger os dentes é porque ela está com muita raiva mesmo. Atacaram Estevão. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Quem estava lá deixou as vestes de Estevão aos pés do jovem chamado Saulo. Quem é o jovem chamado Saulo? É aquele que um dia Jesus iria derrubar do cavalo e transformar ele em Paulo. É São Paulo.
E perceba, eles apedrejaram Santo Estevão até a morte. O quanto Santo Estevão deve ter sangrado, sofrido, você ser apedrejado até morrer. E a única coisa que as Sagradas Escrituras falam que ele falou: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Não negou a sua fé. Não teve medo da raiva e do ódio que o mundo sente daqueles que querem ser fiéis à palavra de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Mas precisamos fazer uma reflexão individual. Porque por muito menos nós negamos a palavra de Deus. Por muito menos nós temos muito mais medo de desagradar aqueles que odeiam a palavra de Deus, aqueles que amam o pecado. Nós temos muito mais medo de desagradar essas pessoas do que de ofender a Deus. O bem da verdade é que o martírio de Santo Estevão, que foi apedrejado até a morte por causa de Jesus, desvela uma verdade sobre nós. A gente nem sangra, a gente nem precisa sangrar para negar a Jesus. A gente nem precisa sofrer para negar a Jesus. A gente nega a Jesus porque a gente ainda ama o pecado e não ama a Jesus. A gente nega nosso Senhor porque a gente ainda ama o pecado e porque ainda nos falta um amor verdadeiro, genuíno a Jesus. Para amar a Jesus, preterir o pecado. Para não ter medo de testemunhar a palavra de Deus. Aonde nós estivermos, doa a quem doer. Aonde você estiver, o Senhor nos convida, te convida a viver esse movimento que Santo Estevão viveu com tanta dignidade. Não negar a Deus por causa do ranger de dentes, do ódio e da raiva que o mundo e os corações tomados pelo pecado sentem em relação àqueles que querem viver a vontade de Deus, que querem ser fiéis à verdade, ao caminho, à vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Peçamos a coragem de Santo Estevão, porque o bem da verdade é que a gente nem precisa sangrar. Não cai uma pedra na nossa cabeça e a gente nega Jesus com muita facilidade. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 10, versículos 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados, como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perceba que o evangelho de hoje termina com uma promessa de Jesus. Jesus diz: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Nada diferente do que acontece nos dias de hoje. No mundo há pessoas sendo
privadas de sua liberdade, padres presos, padres desaparecidos por causa do Evangelho, por causa da fidelidade ao sacerdócio, por causa da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Há lugares no mundo em que as pessoas, para viverem a fé, precisam vivê-la de forma escondida, para não serem mortas. Mas há lugares no mundo, como aqui no Brasil, por exemplo, em que nós ainda não somos levados aos tribunais com tanta frequência, mas somos infiéis a Deus. Por quê? Por causa da nossa preferência pelo pecado. Precisamos renunciar. É Natal, é tempo de conversão, é tempo de abraçar a salvação que Jesus nos oferece com a sua presença. É tempo de dizer: Jesus, é Kairos, é tempo da graça. Concede-me a graça de uma conversão verdadeira, para que eu não tenha medo. Jesus exorta: vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Jesus aqui está ensinando. Olha, não fica preocupado não, porque o Espírito Santo falará por vocês. E para viver essa graça, precisamos de quê? Fé. Mas a gente não tem fé. Quando eu digo a gente, não é simplesmente uma pessoa, 2, 3, mas grande parte da humanidade, grande parte das pessoas que inclusive frequentam a igreja, perderam a fé. Quem acredita de fato que, se for colocada numa situação dessa, vai ser o Espírito Santo a instruí-la com sabedoria? Quem de fato busca essa instrução? O irmão entregará à morte o próprio irmão. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. A gente vê isso a gente não vê isso todo dia, mas a gente vê com frequência. Não é uma realidade longe de nós. Mas o mais importante aqui é o versículo 22. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. O saudoso Papa Bento XVI, ele dizia: o martírio do tempo atual não é o apedrejamento, não é a crucificação, não é a tortura. O martírio do tempo atual é a ridicularização. É o ser rejeitado com palavras, com atitudes. Nós não somos interessantes para o mundo, porque o mundo não se interessa por se converter, se adequar à palavra de Deus, aos mandamentos divinos. O mundo quer que a palavra de Deus se adeque às suas práticas. O mundo que rejeita Deus quer criar um Deus para si, mas não quer se submeter ao Deus que os criou. Nós não somos interessantes para o mundo porque o mundo não está interessado naquilo que nos interessa. Conhecer a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, viver para Ele, viver por meio dEle
viver intimamente com Ele. O mundo não quer. Por quê? O mundo nos odeia porque odiou primeiro a Cristo. Se você não toma consciência disso e não amadurece com essa verdade, ficará pelo meio do caminho. Mas Jesus faz uma promessa. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E perseverar até o fim é não ter medo de renunciar ao pecado. É não ter medo de mudar de vida. Perseverar até o fim é não ter medo de dizer: eu não quero mais essa vida para mim. Pode me rejeitar, pode me excluir do grupo, mas eu não vou ser mais conivente com o meu pecado e o pecado do outro. Não é possível que eu passe a minha vida inteira lento em me converter, relativizando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se adeque aos meus desejos da carne, aos meus pecados, às minhas conveniências. Não. Eu quero me adequar à palavra de Deus. Eu quero tomar posse dessa grande graça que é Jesus, o meu Salvador, que me salva do mundo, que me salva do pecado, que me salva de mim mesmo. É Natal, tempo favorável para que a gente abrace a palavra de Deus como ela deve ser abraçada, a gente conheça a palavra de Deus como ela deve ser conhecida e a gente ame a Jesus, que é o verbo, é a palavra, como ele deve ser amado. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.